Na época, eu era secretária do apóstolo Maurício. E o Felipe estava diretamente ligado ao apóstolo. Só que assim, não existia. Por isso que eu falo que não existe essa pretensão. Porque foi algo que foi acontecendo, né? Entendi. E aí a gente foi automaticamente tendo mais contato e tal. E aí eu lembro que na primeira vez que a gente se viu, a gente se cruzou na hora de você ir embora. E aí eu lembro que o Espírito Santo falou pra mim, esse cara é o seu marido. E aí eu assim, tipo, hã? Legal Só que Deus falou com ela e eu até então tava na Disney, né? Você ele tava, sei lá, tipo... não tava nem pensando em nada. Mentira, que você chegou falando, nossa, você me fala, isso fala todo mundo. Você chegou na igreja falando, nossa, tem umas meninas... Até que tem umas meninas bonitinhas aqui. O que eu comentei foi que, assim, me chamou a atenção que talvez em São José dos Campos, poderia ter algo bom em São José dos Campos, tinha uma ou outra ali, né? Porque eu tinha visto a secretária do apóstolo, aquela história do nosso pastor e tudo mais. Né? Até que tá, né? Então, foi isso só. Entendi. Enfim, pra resumir a história, eu estava num momento com Deus que... Pra mim, eu não era uma preparação, mas eu achava que era uma preparação pro meu chamado, pro meu ministério. Eu achava que era uma preparação pra algo que Deus ia fazer na minha vida pessoal. Eu não tinha noção de que seria pro casamento, né? E dias antes de conhecer o Felipe, Deus estava falando comigo. Eu tinha recebido uma palavra do Blair, do esposo da Carla. E ele falou que viu uma aliança de noivado no meu dedo. Enfim, foram várias profecias, várias coisas que foram acontecendo ali. E quando eu cruzei o Felipe, né, e Deus falou isso pra mim, eu fiquei, meu Deus. E quem me conhece sabe, eu sou muito na minha e tal, e eu me fechei, ninguém sabia disso, que o Espírito Santo tinha falado comigo. E eu comecei a orar, né? E foram mais ou menos 6 meses de oração. Eu acho que a única pessoa que sabia de fato era a Mayara na época. Mayara, sua melhor amiga? Isso, Mayara é minha melhor amiga. E a Vanessa também, eu acho que eu não tinha tanto contato na época. A gente foi começar a ter mais contato um pouco depois disso. Mas, e aí foi isso, assim. Foram mais ou menos uns 6 meses orando, falando com Deus. Mas influências te acompanham desde sempre. Olha só, Mayara, não precisa aí. Mas aí foi isso, assim, da minha versão, né? E eu lembro que eu sempre fui uma pessoa, né, que eu fazia muitos votos com Deus, né? E não só votos, mas eu tinha um relacionamento muito estreito com Deus. E naquele ano eu tinha feito um jejum de 40 dias já. E Deus tinha falado comigo que eu ia fazer 2 jejuns naquele ano que seriam marcantes na minha vida, né? O primeiro deles foi o de água. E depois eu fiz o jejum de pano de saco. Foi quantos dias de água e quantos dias de... O de água foi 40 dias. 40 dias tomando água. 40 dias tomando água e... 40 dias tomando água. E depois foi o jejum de pano de saco. E aí foram 21 dias. Esse jejum de pano de saco, eu acho que foi pra realmente fechar o ciclo daquilo que Deus queria fazer na minha vida e na minha história. Porque, coincidentemente, foi quando a gente saiu pela primeira vez, né? E eu acho que essa história é muito legal, porque muitas pessoas se preocupam, né? Muitas meninas se preocupam com a aparência, se preocupam com o externo, né? E eu lembro, assim, claramente de eu conversando com o AP e com a Apóstola, falando sobre o dia que a gente ia sair, que foi depois da Grande Luta. Da Grande Luta, não. Da Grande Luta foi a primeira vez que a gente se viu. Foi na Roda dos Esclarecedores, lá na balada lá que a gente fez o evento. E aí eu lembro que eu falava pro AP, eu não vou, eu tô de roupa de pano de saco, eu tô horrível. Porque o intuito do jejum era realmente esse, né? Era você se humilhar, era você abrir mão ali de quem você é. O objetivo do jejum de pano de saco é tratar a sua humildade. E eu falo que o meu grande pecado sempre foi o orgulho, né? Então, pra mim foi algo muito de Deus quando a gente se conheceu nesse período, né? Onde Deus estava realmente tratando o meu orgulho. E aí o AP ria da situação de, tipo, eu ali chorando, tendo uma crise de... Ele não vai gostar de mim, ele não vai me achar bonita e tal. Como toda menina. Gente, eu nunca tinha saído com uma pessoa. O Felipe foi o primeiro menino que eu saí pra tomar um café, pra algo, tipo, é um garoto e tal. Então, assim... E nem café você tomou. E nem café eu tomei, porque eu não tomo café. Então, assim... pra resumir, foi isso, assim, esse primeiro passo, né? Sim.
O que me chama atenção é porque no momento que talvez você estava se preparando, se conectando mais com Deus, foi nesse Sim. momento que Deus começou a encaixar as coisas na sua vida, né? Quando o seu Sim. foco... Porque muitas vezes, quando nós somos jovens, né? A gente fica muito preocupado com, quando que eu vou encontrar a pessoa certa? Quando Sim, que eu sim, vou... sim. Vai ser tal pessoa, vai ser não tal pessoa. Você fica muito atento a isso. Uhum. E, na verdade, você, em vez de conectar com Deus, você se conecta com o que tá à sua volta, né? Existe uma frase que eu já ouvi falar que você precisa estar tão... não sei se é bem assim, mas é assim. Você precisa estar tão escondido em Deus, o seu coração, e você precisa estar tão em Deus, a ponto da pessoa que Deus tem pra você te encontre em Deus, né? Sim. Porque quando o seu foco, o seu objetivo tá em outras coisas, eu acho que é aquilo que você falou, você se perde, né? Então, assim, o meu foco e o meu objetivo realmente estavam em me conectar com Deus. Então, acho que Deus fez uma... Tipo assim, o seu objetivo é esse, mas eu sou Deus sobre a sua vida, né? E ele foi direcionando e as coisas foram acontecendo. Então, quando eu conto pras meninas, quando eu converso com meninas, eu falo muito isso, né? O nosso foco não tem que estar no que tá acontecendo aqui, né? O nosso foco tem que estar no que Deus quer pra gente, né? No que Deus tem pra nós nessa estação que a gente tá vivendo.